Acho que foi. E aí, galera, beleza? Esse aqui vai ser o primeira entrevista que eu vou fazer dentro do Dev. E basicamente a ideia dessas entrevistas vai ser a gente poder conversar com pessoas que já ganham em dólar, tá ligado? E a gente poder ter uma noção basicamente de como foi a carreira delas, como foi o processo seletivo para conseguir ganhar em dólar, como é que tá a vida delas hoje em dia, tá ligado? Como é que era antes, e ter uma noção geral assim, tal, de como é que as pessoas também podem não só, tipo, deixar de ver a coisa na internet, beleza, que pessoas ganham em dólar, tá ligado? Mas tornar isso uma coisa factível, assim, sabe? E esse é o foco da nossa conversa hoje aqui. Eu queria dar boas-vindas aqui ao Manuel. Muito obrigado, cara, por falar aqui. E se Salve quiser aí, contar um galera. pouquinho aí. Salve, galera. Beleza? Meu nome aqui. Cara, muito bom estar aqui no Dev e podendo compartilhar com as outras pessoas que estão buscando essa mentalidade de crescer na carreira também. Principalmente porque não tem preço ganhar em dólar, cara. É realmente qualidade de vida diferente, qualidade, oportunidade de crescimento no geral diferente. Eu acho que vai ser muito construtivo para qualquer um que está aqui. Ah, pô, massa, cara. Assim, só pra começar, eu queria, tipo assim, tentar entender mais ou menos a sua trajetória, tá ligado? Como que você começou na área de TI. É, e a gente vamos assim, de passo a passo, até chegar mais ou menos nesse período agora que você tá assim, tal, pra gente ter uma noção de quais foram os desafios que você passou, quais foram os desafios desde, assim, técnicos, né, a processo seletivo, coisa assim, vamos fazer mais ou menos uma conversa baseada nisso, assim. Show. Cara, eu comecei no mundo de TI, entrei na faculdade e logo no meu segundo semestre da faculdade eu consegui um estágio para trabalhar no órgão governamental da minha cidade. E, porém, eles não estavam precisando de gente para desenvolver. Então, eu acabei caindo para a área de infraestrutura. Nessa área de infra, fui fazendo uns projetos que tinham que ser feitos lá, sugeri melhorias e tal. Aí, por volta de uns 3 meses lá, eles me efetivaram, porque eles gostaram lá das melhorias que eu tinha sugerido. Aí eu entrei, lá dentro eu cresci relativamente bastante, fui sendo promovido diversas vezes, até que, cara, chegou um ponto que eu vi que ali eu estava estagnado na carreira, porque mesmo você recebendo promoções, era como se o salário não aumentasse. Você recebia promoções, mas eram aumentos insignificantes, assim. Então eu comecei a pensar, nossa, preciso arranjar outro emprego, talvez por ser governamental eu não consiga um crescimento tão bom, tão interessante assim. Aí fui procurar outro emprego, fiquei procurando, até que um amigo meu falou, cara, vou sair aqui da minha empresa atual e vai abrir minha vaga, você quer entrar? Aí como era uma empresa da indústria privada, eu, pô, com certeza, gigante, aceito. Daí eu entrei lá. Lá meu salário aumentou muito pouco, cerca de R$ 1.000. E, cara, fiquei lá, acho que um ano. Fiquei um ano lá. E foi muito desgastante. Tinha dias que era 14, 16 horas de trabalho. E isso, que quando começou era uma exceção, virou minha realidade bem rapidinho. Era todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E você via que, tipo, você dava o sangue e o reconhecimento nunca vinha. Então, chega uma hora que você começa a ficar meio para baixo, assim, e tal. Ah, foi aí que me deu a virada de chave. Eu falei, cara, talvez o problema não seja o lugar público e não seja a indústria privada. Talvez o problema esteja a empresa brasileira, tanto em questão de ganho quanto em questão de cultura. E aí eu comecei a aplicar para fora. Aí quando eu comecei a aplicar para fora, eu não estava conseguindo entrevista nenhuma, não estava conseguindo nada. E aí eu pensei, cara, tá na hora de eu dar uma repaginada no LinkedIn, refazer meu currículo, revisar, né, toda a minha imagem profissional. Aí, beleza, refiz meu LinkedIn, refiz meu currículo, fui atrás de pessoas que eu sabia que já tinham conseguido oportunidades no exterior. Então, comecei a me basear muito no perfil delas, como elas faziam as coisas. E fora que desde sempre eu já tinha o inglês
mais do que intermediário. Então isso também me ajudou muito, que eu já não tive que ir atrás disso. Aí eu comecei a aplicar para vagas de fora e comecei a conseguir entrevistas. Comecei a conseguir entrevistas, só que logo de cara eu percebi que o formato de entrevistas de empresas estrangeiras era muito diferente do Brasil, muito diferente. Tinham entrevistas com testes técnicos, muito mais técnicos que os nossos, por exemplo. Aqui, geralmente, o cara fala, se você sabe o conceito X, Y, vez ou outra, alguma empresa vai te pedir para você demonstrar esse conceito na prática e tal. Lá não. O cara quer que você saiba como está no papel. Você tem que saber os termos, você tem que saber como faz, você tem que mostrar como tudo interage. Você não pode saber só a prática ou só a teoria, você tem que mostrar como os dois mundos se encontram. Então, por causa disso, eu fiz muitas entrevistas e falhei em muitas entrevistas. Porque eu tinha muitas coisas que é o caso clássico do brasileiro, né? Você sabe fazer, mas você não sabe explicar. Então, e isso realmente me pegou muito, me pegou muito. Então, eu comecei a estudar, principalmente esse lado mais técnico, para saber o que tinha que falar. Lembro até hoje de uma entrevista que eu fiz para uma empresa de moda lá de Portugal. Eu não sei se ela é empresa de Portugal, mas era a Farfetch, lembrei agora. Era para trabalhar no Farfetch. E eu já tinha trabalhado com redes e infra durante muito tempo. E o cara me fez na época uma pergunta muito básica. E eu não sabia responder, porque ele usou o linguajar técnico. E eu fiquei tipo, mano, não sei. Ali eu vi que, cara, preciso completar esse ciclo, porque senão não vai ter como. E aí eu comecei a estudar mais, completar esse ciclo. Até que teve uma entrevista que foi uma entrevista de 4 etapas e eu passei. E aí o cara ficou para me dar a resposta em uma semana. Passou uma semana, o cara falou que tinha achado um candidato que se adequava melhor à vaga. Aí, tipo, é aquela galera também. Você tem hora que você acha que, porra, consegui. E aí o cara vem e te fala, não é bem assim, calma. Então, Cara, é mesmo que foda. aconteça isso, não desanime. Aliás, fiquem mais animados, porque passar na última etapa é mais difícil. Só que sempre tem algum cara que ou tem um currículo um pouquinho melhor que o seu, ou pediu um salário menor, depende da empresa. Aí é isso. Mas até que o meu patamar de onde eu cheguei hoje trabalho numa empresa americana, é, eu tenho um amigo meu, aquele meu primeiro colega que me ofereceu para ir para indústria privada, ele entrou nessa empresa antes. E aí, depois de mais ou menos um ano e pouco lá dentro dessa empresa, eles têm um programa de indicação. E aí ele me indicou, fiz a entrevista direto com o CEO, que ele trabalha diretamente abaixo do CEO. Isso é outra diferença muito grande das empresas brasileiras para as empresas de fora. Por exemplo, aqui é muito difícil você ter líderes que são técnicos. Lá é muito comum. E daí a liderança, como o cara já era técnico, eu fiz a entrevista diretamente com ele. E aí passou 2 dias, ele já me deu a resposta que eu poderia começar. Ele me ofereceu um pouco abaixo do salário que eu pedi, só que mesmo ele me oferecendo um pouco abaixo, o meu salário já tinha multiplicado 5 vezes, então quem que ia dizer não, né? Porra! E, cara, eu vou ter que te falar que daí, depois que eu comecei a trabalhar para essa empresa americana, nunca mais aconteceu o problema de trabalhar 16, 14 horas por dia. Aliás, teve muitas vezes que eu estava trabalhando depois do horário e a chefia falava, não, a gente não quer que você trabalhe depois do horário, pode ir, a gente continua amanhã. Isso Porra, foi uma massa. diferença. A galera foca muito na diferença do dólar, mas essa é uma diferença cultural que você sente muito, muito. É um negócio que você se sente bem, assim, você se sente valorizado. Porra, legal, cara. Se quiser falar mais alguma coisa, pode falar. Aí depois eu vou fazer vou trazer uns pontos que eu acho interessante que você falou. Sou, deixa eu pensar.
Pode levar para os outros pontos. Cara, então, tem uma coisa que você falou que eu acho muito interessante, que foi, que assim, acho que pegou no cerne de tudo. Se você manja muito bem de inglês, se você sabe falar bem inglês e tal, você teve o privilégio que, querendo ou não, assim, pô, no Brasil, a gente saber inglês, saber falar inglês, saber se comunicar de uma forma boa em inglês, é uma coisa de. É um privilégio muito grande, tá ligado? Sim. E eu acho que se você sabe disso, pô, você já tá 50% no caminho para conseguir pegar um trampo em dólar, tá ligado? Porque você já eliminou uma das principais coisas que é a barreira, tipo assim, de linguagem, tá ligado? Você ainda pode ter, sei lá, um desafio ou outro relacionado a questões técnicas, a comportamentais, coisas assim e tal. Mas isso é uma coisa que você consegue reduzir e você consegue aprender com o tempo, assim. Você já tem Sim. uma privilégio muito grande, assim. Teve uma outra coisa que você falou que eu achei muito interessante, que é a questão do LinkedIn. Isso vai ser uma coisa que aqui no Dev eu vou fazer uma sessão inteira sobre isso, que vai ser como você montar o LinkedIn, você montar o LinkedIn de uma forma que você vai conseguir aparecer mais em resultados de pesquisa para recrutadores, tá ligado? Foi uma coisa que, pelo menos assim, eu fui fazendo com o tempo e com o tempo eu consegui ter um resultado muito bom. Tanto que eu acabo recebendo vários inboxes assim tal. Que hoje em dia eu tô tranquilo no meu trampo e eu acabo recusando, assim, eu vou deixando É, passar. é um negócio que, cara, esse negócio do LinkedIn é como se fosse mágica, cara. Quando você começa a chegar perto do ideal, assim, cara, é mágica, porque você pensa, cara, eu não aprendi nada muito maior, eu só mudei meu LinkedIn. E começa a vir oferta, começa a vir oferta, começa a vir oferta. Cara, mas é muito isso mesmo, cara. Para mim também foi muito assim na época, principalmente que eu tava procurando uma posição, né? Para mim foi 100% assim também. Isso, e tem uma coisa que você falou também que é muito. É uma coisa muito específica que eu já passei também muito e que me fez falar muitas vezes também. Para quem não sabe, depois eu vou fazer também uma explicação da minha história também. Mas para eu conseguir, do período em que eu comecei a fazer entrevistas, para eu conseguir passar e pegar um trampo em dólar, cara, foi 3 anos, tá ligado? Então foi tipo assim, Nossa. foi uns 2, 3 anos, assim. Então foi muitas entrevistas. Eu fiz muitas entrevistas até um ponto em que deu bom, tá ligado? E você vai, eu acho que o importante, igual você falou, é não desistir. É você pegar o que você está aprendendo com cada entrevista e garantir com que na entrevista seguinte você consiga aplicar aquilo. Você tenta pegar o feedback na entrevista que você não passou, tá ligado? Muitas vezes você vai fazer entrevista, você não vai passar e você vai ser ignorado depois que você não passou. Mas se você Sim. conseguir, tenta mandar e-mail e falar assim, velho, manda um feedback, deixa eu tentar entender por que eu não passei, deixa eu tentar melhorar, porque aí você vai saber exatamente quais pontos você pode melhorar para a próxima. Nessa entrevista que eu falei da Farfetch, foi exatamente isso que aconteceu. E no final da entrevista, eu já tinha percebido que cara, aqui já não deu, porque isso aqui eu tenho certeza que eu precisava saber. Na própria entrevista, eu já virei pro cara e falei, cara, eu vou ser sincero com você, eu acho que eu já falei nessa entrevista, e eu queria saber o que que você me indica para eu melhorar, o que que eu precisaria saber para ter passado nessa entrevista. E o cara falou super na boa. Ele ficou super tranquilo, me deu feedback super joia, me indicou vários materiais para estudar. Então, galera, essa é outra dica, não tenha medo de entrevistador. Muitas vezes o cara tá ali para te ajudar. Exatamente. Isso eu acho que é uma coisa muito importante, assim. A pessoa tá ali para ela, assim, obviamente ela vai te avaliar, ela vai fazer tudo que for necessário, mas assim, dentro do possível, ela vai te ajudar, tá ligado? Tipo, beleza, eu não sei explicar exatamente tal coisa em termo técnico, igual você falou, tipo, eu não sei exatamente aquele termo assim em inglês, assim. Mas, tipo, pô, tenta dar uma contornada, fala, pô, eu manjo disso aqui, disso aqui, disso aqui. Eu acho que seria alguma coisa mais ou menos assim. Eu acho que isso é uma coisa até que diferencia a gente muito como brasileiro da, tipo, de outras culturas com as quais eu trabalhei, assim, porque a gente consegue meio que se desenvolver, tá ligado? Pô, a gente se desenrola. A gente pode não saber exatamente, pô, como traduz algum termo em inglês, mas a gente consegue se desenrolar. E eu acho que isso é uma coisa muito importante que brasileiro tem, que acho que poucas outras culturas que eu já vi tem, sabe? Acho que é uma cultura muito latina de saber se desenrolar, sabe? Sim. É um negócio de, tipo, que a gente tem de, vou atrás de resolver o problema e pronto, não preciso ter uma base muito forte. Você procura entender e você junta as peças e resolve na hora. Sim. Uma coisa que eu queria te perguntar, tipo assim, você falou que você começou na área de infra, assim, e tal, né?
Quais eram, tipo assim, as stacks que você começou a trabalhar? Quais são as stacks que você, tipo, utilizou ao longo do caminho? E quais são as stacks que você está usando hoje, tá ligado? Só para ter uma noção mais ou menos para quem estiver ouvindo, ela poder também se situacionar nessa questão, tá ligado? Pra ela ter uma noção exatamente de quais tecnologias você usou, e de questão de mercado mesmo, assim. Cara, lá, quando eu comecei, eu trabalhava lá no órgão governamental aqui da minha cidade, a galera usava, cara, tecnologias jurássicas. Então, tipo, por exemplo, coisas que eu mexia no dia a dia. Eu mexia muito com Red Hat Linux, eu mexia muito com redes, tipo, tinha ponto que eu tinha que realmente fazer cabeamento de rede, hack servidor. É, cara, eu mexia muito também com. E foi o que me garantiu a minha promoção lá dentro várias vezes, foi sistema de versionamento. Os caras não usavam Git, eles usavam Tortoise SVN, e daí, eu não sei, a maioria da galera provavelmente não vai estar ligada, mas o SVN funciona de um jeito diferente do Git. Você meio que tem que alugar o arquivo que você está mexendo, e isso é meio bosta, porque, por exemplo, não promove cultura colaborativa entre devs, porque se um dev está mexendo, o outro não pode, porque o arquivo está alugado. Então, o que me garantiu a minha primeira promoção foi isso. Eu olhei pro SVN e eu falei, galera, a gente já tá em 2020, né? O Git já existe faz um pouquinho de tempo. Aí eu implementei o GitLab lá, subi o servidor. Eu também era responsável por isso. Eu tinha que subir VM, requisitar recurso. Eu praticamente administrava o data center. E aí eu mexia com Windows Server também, Ubuntu Server, Red Hat Linux. E usava Hyper-V para criar máquina virtual. Não recomendo, é uma bosta. É, e aí eu subi um GitLab, eu apresentei lá para a galera que usou o SVN a vida inteira. Falei, cara, o Git funciona assim, assim, assado. Vou ensinar vocês a usar e tal. Aí, pô, a galera super gostou, falou, porra, como assim? A gente pode mexer no meu arquivo? Deu, no futuro. Aí foi funcionando assim e tal. Daí a galera começou a ver que eu tava trazendo umas novidades boas. E aí os caras falaram, mano, é uma posição aqui em tempo integral, aí a gente vai evoluindo assim, você vai colocando essas inovações que você sugeriu, a gente acha legal. Eu acho, de bola. Aí depois eu também fui promovido quando eu comecei a implementar a containerização, que os caras tinham a forma de deploy mais clássica do mundo. Você tinha um app, então você tinha uma VM para aquele app. Era isso. Sei lá, meu app é separado back-end e front-end. Vai ter uma VM pro back, uma VM pro front. Aí eu falei, mano, não precisa ser assim. Vocês podem usar container. Eu apresentei o Docker pros caras. Os caras, nossa, futuro. Aí eu, beleza. Aí quando eu saí de lá, eu tava começando a implementar Kubernetes. Quando eu tava começando a implementar Kubernetes, que o meu amigo me chamou para ir para a empresa dele, essa empresa dele já usava. Daí eu, opa, oportunidade de aprender algo que eu quero. Então eu vou. Aí eu fui Massa. para essa empresa, aí minha stack virou quase 100% coisas de cloud. Por que quase? Porque teve um cliente que eu fiquei alocado, por mais que eles usassem coisas que eram de cloud, eles tinham a infra deles todo no data center. Mas como eu não mexia nesse data center, para mim, tanto fazia. Aí minha stack virou praticamente Kubernetes durante esse ano que eu fiquei lá nessa empresa. Era Kubernetes, tudo dos caras era Kubernetes. Eles usavam a AWS também, mas mesmo os clientes que não usavam cloud, usavam Kubernetes. Então, para mim, Kubernetes foi muito importante. Tanto que teve diversas entrevistas que eu consegui para fora, principalmente para empresas europeias. Eu não sei se nos Estados Unidos é tão comum, mas na Europa, com certeza, porque a maioria das entrevistas que vieram atrás de mim, esse era outro detalhe também. Depois que eu atualizei meu LinkedIn, eu não tive tanto que ir atrás. Era mais recrutadores que me abordavam do que currículos que eu mandava. E aí, como eu tinha Kubernetes no meu perfil do LinkedIn, só vinha entrevista, 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 entrevista. Porém, uma coisa que eu notei também é que por mais que eu demonstrasse que eu tinha conhecimento da stack, lá fora eles valorizam muito a questão do certificado. Então, tinha entrevistas que eu chegava a entrevistar o cara e tal, mas chegava uma etapa que ele perguntava: você está tirando a CKA ou você está planejando tirar? Que a CKA é uma das certificações do Kubernetes.
E aí, como eu não tinha e nem tava no processo de tirar, o cara fala, ah, mano, pô, a gente gostou do seu currículo e tal, mas a gente realmente precisava de um profissional certificado. Imagino que seja por questões de contrato, algo assim, mas isso é um ponto bem importante para se alguém quiser seguir nessa área. Certificado, a galera lá fora leva bastante em questão de currículo. Não que signifique muito em questão de conhecimento, mas em questão de currículo tem o seu peso com certeza. É igual muita gente fala que faculdade não faz diferença, mas teve diversas entrevistas que eu, por ter um currículo de formação, né, por ter ensino superior no currículo, eu só consegui entrevistas por causa disso. Porque por mais que você consiga aprender tudo na nossa área sem a formação, tem empresas sim que, que só cogitam profissionais que têm um diploma. E aí, depois que eu saí dessa empresa, do Kubernetes, todo dia, a minha stack mudou mais um pouco, porque Kubernetes ficou para trás, que é a empresa atual que eu estou não usa Kubernetes, e ela usa 100% ferramentas serverless da AWS. Então, meu mundo virou 100% cloud. Agora, minha stack atual é AWS, eu uso Terraform com Terra Grant e Docker, que a gente usa o ECS, que é um serviço gerenciado da AWS, para provisionar containers. Ele funciona como o Docker Swarm, só que por ele ser proprietário da AWS, ele tem umas diferencinhas. É bem interessante. Porra, massa, cara. Você falou de um ponto muito interessante que foi com a questão de você ser procurado quando você montou o LinkedIn, assim, tipo, eficiente, tá ligado? E isso é uma coisa que eu sinto também pra caralho. Tipo assim, quando eu consegui montar um LinkedIn bom, a situação se reverteu. Isso é uma coisa que eu acho que, assim, se você que estiver vendo isso agora, você estiver buscando pegar um trampo em dólar, você tem que ter a noção do seguinte, pô, você faz parte de um percentual de pessoas muito pequeno que manja de falar inglês. Então, se você faz parte desse percentual, você consegue, se você estruturar as coisas direito o suficiente, você tiver um currículo, se tiver um portfólio, tiver tudo ao redor disso, você consegue ser procurado. Você consegue ser procurado ao invés de você ficar indo atrás necessariamente, sabe? E isso é uma coisa que realmente, isso foi uma coisa que aconteceu comigo. Fico feliz de saber que aconteceu com você também. E eu acho que realmente foi o pulo do gato para mim foi a partir do momento que eu entendi esse tipo de coisa. Isso é uma coisa que eu vou colocar já, é a próxima fase que eu vou colocar na Devil vai ser sobre isso já. Se você tiver vendo isso no futuro já estiver online, pode dar uma olhada aí que vai ter coisa aí. Mas eu quero aprofundar muito bem como você pode criar um LinkedIn que vai ser um LinkedIn que vai te dar, tipo, as pessoas vão atrás de você, tá ligado? E, assim, só um comentário, tipo, com relação aos processos seletivos, qual, o que você diria, não necessariamente só nos processos seletivos, assim, tal, mas na carreira, porque a gente falou sobre a questão técnica, né? O que você acha que, tipo assim, de skill comportamental, assim, do que a gente chama de soft skills, né? O que você acha que foi uma coisa, assim, que foi crucial para você conseguir o trampo que você é atual? Porque uma coisa que eu vi que foi que você teve o pulo do gato de você conseguir trazer inovações para dentro de processos da sua empresa. E isso foi uma coisa Sim, muito excelente, assim, tal. Você consegue ter uma noção de, ok, a gente tem um processo ruim, vamos melhorar esse processo. É um processo de, aquilo que a gente já, aquela coisa de ownership, coisa assim, tal, né? sim. Mas não só isso, mas é de realmente ter uma visão fora da caixa e conseguir trazer coisas interessantes. E eu queria saber, assim, da sua opinião, o que você acha que foi as soft skills que você tem que foram cruciais para poder trazer isso, assim, sabe, para você. Cara, eu acho que o que a galera lá fora mais valoriza, tipo, disparado, assim, eu senti isso pelo menos, é você perceber algo tipo, ah, isso aqui vai trazer valor para a empresa por causa disso, disso e disso. Tipo, você pensar mais no produto como um todo do que no seu código, na sua stack. É uma Que visão você, tipo, holística, né? isso. É o clichê do, pense como um dono, mas não na questão de só dinheiro, essas coisas, na questão de, tipo, pô, se eu implementar isso aqui, eu vou melhorar a eficiência do app em X%, tá ligado? Isso aí os caras valorizam demais, demais. Porque, tipo, às vezes você aponta um problema que o cara nem sabe que tem. Você fala, por exemplo, cara, acho que se a gente implementar essa mudança, a gente vai economizar X% e o app vai melhorar tantos por cento.
Ou você só muda um negócio, tipo, cultural, assim, sei lá, tipo, eu acho que nas dailies seria importante abordar isso. Aí o cara, opa, entendeu? Essas pequenas mudanças que você faz nem sempre são técnicas. Às vezes você só está apontando algo que pode ser melhorado. é, Eles valorizam muito, 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 muito. E eu acho que você acaba sendo destacado, né? Tipo, quando você sugere coisas assim, obviamente vão ter empresas em que vão te favorecer quando você tenta Sim. fazer alguma coisa e tal, mas eu diria que, em geral, as empresas, elas gostam quando você tem uma participação ativa dentro de algum processo. Então, tipo assim, pô, as empresas, elas querem melhorar ela, não só internamente, mas externamente também. Porque se você conseguir melhorar um processo de uma forma que você consiga melhorar o output da empresa e aumentar o quanto que essa empresa está dando de lucro, pô, é óbvio que você vai ter olhares em cima disso, tá ligado? Então, isso eu acho que é uma coisa muito interessante, tipo assim, da gente, como desenvolvedor, a gente tem esse potencial de poder realmente, pô, interferir diretamente no negócio da empresa e poder tentar aumentar o lucro dela, poder aumentar essas coisas. Sim, É, obviamente, pô, a empresa vai aumentar o lucro, é importante você receber esses créditos também, porque você vai, tipo, você vai sim. botar isso na sua bagagem, tá ligado? É aquele negócio, você tenta sempre ir embora deixando melhor do que o que você encontrou. Uhum. Você encontrou, tipo, eu encontrei esse processo, às vezes não é nem um processo de software, é um processo, sei lá. Você pensou, pô, eu acho que o processo de onboarding da galera tá uma bosta. Aí você sugere, cara, eu acho que o processo de onboarding deveria abordar isso, isso e isso, e tirar isso e isso que é inútil. Aí o povo já pensa, pô, o moleque é um deus, pô. Não, assim, muitas vezes isso até é uma parada muito interessante, porque se você participa do processo técnico, do processo seletivo, muitas vezes as entrevistas, elas são organizadas às vezes, por alguma pessoa de cargo de gerência que às vezes pode não ter tanto tempo para focar em uma coisa assim, e pelas pessoas de, às vezes, recursos humanos, coisas assim, que não são pessoas técnicas. Então, você ter um olhar técnico também, de uma pessoa que está no dia a dia de trabalho fazendo isso, pô, é uma parada muito interessante, é uma abordagem que as pessoas podem ter. De falar, tipo assim, pô, se você tá vendo isso aqui, você pode chegar e falar, tipo, é um possível ponto de atenção que você pode ter, tá ligado? Teve uma entrevista que os caras, nossa, eles gostaram muito de mim, só porque eu fiz um rolê muito simples. Essa entrevista, eu não fui até o final porque eu recusei, porque eu já estava no meu emprego atual, e a oferta deles não era tão tentadora, mas os caras gostaram muito de mim porque simplesmente eu sabia sobre a empresa. Quando eles falaram que ia ter entrevista tal dia, eu li aquela página lá de valores da empresa. Aí a mulher era uma entrevista primeiro com a menina do RH. Aí eu só lembrei do que eu li, falei, não, eu não preciso ficar a empresa faz isso, referência nisso, nisso, nisso. Nossa, a mulher ficou maravilhada. Daí eu cheguei na entrevista técnica, o cara, você é o cara que já sabia da empresa, né? E não sei o quê. Eu fiquei, achei muito engraçado. Cara, mas isso é um ponto muito interessante, velho, porque tem muitos processos seletivos em que eu vejo que as pessoas, elas vão pro processo seletivo sem saber nem qual empresa que elas estão fazendo o processo, tá ligado? Então, tipo assim, pô, se você estudar sobre a empresa, você já vai estar na vantagem de muita gente, cara. Você já vai estar na Sim, vantagem de em cima de sim. muita gente. Então, assim, pô, isso é mais uma coisa que, pô, se tiver vendo essa porra, anota isso aí, tá ligado? Porque você saber sobre a empresa é um puta de uma vantagem, velho. Galera, todo não existe, não tem desculpa. Todo entrevistador odeia candidato que chegue, mano, quanto que é o salário? Mano, qual é o benefício? Não faz isso, nunca. Eu acho massa, assim. Assim, eu acho que esse foi um ponto muito interessante que você falou mesmo, assim. Eu queria ter, aproveitando falando que a gente está falando de entrevista, assim, eu queria perguntar para você, em uma entrevista, como que você vende o seu peixe, tá ligado? Tipo assim, porra, como que você vende a sua história? Como que você vende o seu peixe para falar, não, beleza, eu sou foda e eu tô aqui e eu vou garantir com que o seu produto fique melhor, tá ligado? Cara, isso depende muito. Aí volta a questão de você ler sobre a empresa, porque isso depende muito da empresa. Sim. Tem empresa que tudo se cerca sobre os valores da empresa. A galera fica, tipo, muito, porque os valores da empresa é isso, né? E tem empresa que o cara é aquele corporatezão, ele vai falar, mano, eu quero aqui soluções técnicas, eu quero papo técnico. Tipo, então, na empresa corporate zona, como é que você vai vender seu peixe?
Fala, cara, eu posso melhorar os seus processos, sei lá, tipo, o cara tem um monolito que é 20 anos. Você fala, mano, eu já estrangulei um monolito uma vez, então eu consigo separar o seu negócio em microserviços e garantir uma disponibilidade maior para o seu app. Pô, aí só nesse papo você já abriu porta do cara fazer um monte de pergunta. E cada pergunta que você responder é o seu peixe sendo valorizado, tá ligado? Porque, tipo, o Exatamente. cara vai falar, pô, peraí, o moleque já sabe que monolito é um problema. Ele já sabe o que é microserviço. Aí ele vai começar a te mandar perguntas de microserviço. Como você vai fazer o microserviço? Como funciona? Como você faz uma integração? Aí cada pergunta dessa que você responde, fica mais fácil. Outra questão muito boa para entrevistas é meio que não seja o cara que fica caladão, tenta conduzir a entrevista. Quando você conduz a entrevista, as perguntas que vão vir para você vão ser mais fáceis, porque o cara vai ser meio que conduzido a fazer as perguntas que você quer responder, e o cara percebe que você tem mais atitude. Não é aquele cara que fica tipo. Aí o cara faz uma pergunta, você, é isso. Aí o cara, é, beleza. Tem Exatamente. uma falha muito grande que principalmente a galera de TI assim tem, e parece que tipo, quanto mais o cara sabe, mais isso acontece. Tipo, mano, você sabe muito, mas em qualquer trampo de engenharia, se a comunicação for ruim, tudo dá errado, tudo dá Uhum. errado. Porque imagina, você vai precisar do cara da infra uma hora, e aí você é o dev. Você, cara, eu precisava que isso aqui fosse uma função lambda e tal, só que você não sabe explicar isso direito. E aí o cara faz um negócio que para você não serve. Pronto, vocês perderam uma semana de trabalho. Você acha que seu gerente vai ficar feliz com isso? Eu acho horrível. Exatamente. E assim, isso que você falou, de você saber. Cara, eu perdi o ponto que eu ia falar, cara. Cara, que merda. Você vai ver que esse vídeo aqui que eu tô gravando agora não vai ter edição. Então, eu ter falado assim, vai ficar. Vamos lá. É na lata, tá ligado? É como eu tô colocando no dev, ele é sem firula, tá ligado? É sem charge. Aqui é o mundo real, pô. Mas assim, tipo, ok, eu perdi o ponto que eu ia falar, vamos seguir então. Tipo assim, quando você, beleza, você fez o processo seletivo, você fez todo esse andamento assim, e você recebeu uma proposta. Beleza, como é que foi isso? Assim, eu queria saber como é que primeiro, você se sentiu, tá ligado? Pô, porque deve é uma coisa do caralho você chegar, caralho, aí, recebi, tá ligado? Recebi o aceite, tá ligado? Quais são, tipo assim, não vou falar, tipo assim, não quero saber, nem quero que você diga também o quanto que você recebe hoje em dia, assim, tal, questão de privacidade, mas assim, você falou que foi um aumento de 5 vezes com relação ao que você recebia antes, né? E com relação, tipo assim, aos benefícios que a sua empresa te dá. Eu queria saber um pouco disso também e tal, para as pessoas poderem saber quais são os benefícios que a empresa de fora dá, Cara, sabe? na empresa que eu tava antes dessa, aqui no Brasil, eu era PJ e eu praticamente não tinha benefício nenhum. Era tipo salário. E aí, tipo, eu É um fazia PJ 16. clássico, não um Sim, PJ PJ bonito. clássico, PJ cru. E aí fazia 16 horas por dia. Aí, não, mas eu quero hora extra. Não, tu é PJ, pô. Hora extra não. Aí, moleque, nossa, era horrível, horrível. E aí, quando eu entrei nessa empresa, os caras falaram lá, não, seu salário vai ser tanto, você vai ter direito a. Eles têm um benefício lá que é do MacBook. Se você pegar um MacBook, eles lhe pagam metade do MacBook. Eles têm outro benefício muito legal que eles te dão US$ 500 todo ano para você comprar periféricos. Tipo, quero comprar um fone, quero comprar um mouse, quero uma coisa, US$ 500. Você tem US$ 120 por mês para bem-estar, ou seja, academia, sei lá, eles têm o benefício lá da saúde mental também, que sei lá, quero ir no psicólogo, beleza, eles pagam também. E E também, cara, tem uns benefícios que eles não falam que, tipo, você só simplesmente descobre. Por exemplo, ano passado eu tava em casa no Natal, chegou uma cesta aqui, sabe aquele meme lendário do empresas no final do ano? Aí o cara te dá tipo um chocolate assim, tipo, obrigado pelo seu desempenho. Cara, aqui chegou uma cesta, cara.
te juro, daria pra passar o Natal e o Ano Novo sem comprar um pingo de álcool de tanta coisa que veio. Os caras mandaram champanhe, whisky, todas as bebidas possíveis, 6 panetones, é, um monte de comida de fim de ano. Nossa, era uma caixa gigante, assim, tipo, Que massa. enorme. E, cara, quando eu comecei a perceber essas diferenças, eu fiquei tipo, pô, de repente, trabalho não precisa ser tão ruim quanto era, tá ligado? E você se sente valorizado, né, pô? Muito, muito, extremamente. Você se sente uma pessoa importante, assim. Não, o que eu fico mais agradecido, principalmente, eu sei que daí não vai ser a realidade de toda empresa gringa, mas o que eu fico muito, muito, muito agradecido é pelos, tipo, o CEO da minha empresa, tipo, toda a liderança da empresa são caras técnicos. E, cara, quando isso acontece, você se sente muito valorizado, porque, tipo assim, normalmente, quando você trabalha numa empresa que a galera da liderança não é técnica e você faz algum tipo de melhoria técnica, os caras mandam, tipo, pô, massa. Quando os caras entendem o que tu fez, tu fala, mano, fiz isso, 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 melhorou isso. Pô, os caras ficam tipo, nossa, um dos melhores, tu é gigante. E, cara, isso eu acho. Não tem preço, tá ligado? Porque às vezes tu se mata pra fazer um bagulho e você vê que, tipo, ninguém dá bola. E aí, quando tu se mata pra fazer um bagulho e a galera liga, você tipo, dá uma moral, assim, você fica tipo, pô, dá vontade de continuar estudando. Porra, massa, cara. E assim, tipo, quando você recebeu, assim, beleza, o aceite, assim, tá ligado? Como é que foi? Tu sentiu o frio na barriga? Como é que foi tudo, assim? Cara, foi uma semana rindo pras paredes, assim, tipo, eu não acredito que tá acontecendo, eu não acredito que tá acontecendo, porque eu ficava tipo, cara, quando aconteceu, eu fiquei pensando, mano, eu já tô ganhando o que a galera ia ganhar no final de carreira, eu tô ganhando no começo da minha. Foi tipo, Sim. muito irreal, foi muito irreal. Eu comecei a pesquisar, por exemplo, salários da posição que eu tinha sênior. Aí, tipo, muitas vezes era menos do que eles me ofereceram. Eu fiquei, tipo, Cara, que massa, velho. Que massa. Tipo assim, agora beleza. Você fez o aceite e agora eu queria perguntar o seguinte pra você. Como que é a realidade, tipo assim, no trampo pra gringa que você tem, tá ligado? Tipo assim, tu teve muito rolê lidando com fuso horário, tá ligado? Tipo, tu tem que trabalhar no fuso horário deles, você trabalha no nosso, e você comunica sincronamente. Como é que funciona isso? cara, a minha empresa, ela é remote first, então, tipo assim, não tem escritório. Ela não tem escritório em nenhum lugar do mundo. É Massa. totalmente remoto. E aí, a questão de fuso horário pra gente é muito sinistra, porque como ela é 100% remota, por exemplo, tem uma galera aqui do Brasil, tem uma galera da Turquia, tem uma galera que eu não sei onde eles ficam, mas eu sei que eles usam o fuso horário dos Estados Unidos. E também tem uma galerinha na República Dominicana. Então, por Massa. exemplo, daqui do Brasil para a galera da Turquia, eu acho, se eu não me engano, são 6 horas de diferença. Então, por exemplo, às vezes eu acordo um pouco mais cedo porque eu preciso fazer um lance para algum cara da Turquia. Uhum. Mas por ser remote first, eu meio que posso fazer o horário que eu quero, tá ligado? Aham. Então, todo dia, mais ou menos, eu faço um horário um pouco diferente do anterior, dependendo de que demanda eu preciso resolver. Sim, exato. E eu E, acho e o que. mais, e Pode o mais falar. proveitoso disso, eu acho que é, por exemplo, cara, tem dia que, sei lá, eu consegui resolver todos os meus tickets. Aí, eu deixo o Slack ligado no celular e meu dia acabou, tá ligado? Até alguém me mandar uma mensagem. É muito bom ter essa liberdade. Eu acho que, de certas formas, às vezes você acaba se tornando. Tipo assim, o que você às vezes acaba fazendo. Acho que isso varia de emprego para emprego, assim, tal, tá ligado? E de coisa para coisa. Mas às vezes, dependendo da empresa que você está e do trampo que você está, acaba que às vezes você acaba entregando muito mais você trabalha mais por entrega do que por horas trabalhadas de fato. Então, Perfeito, perfeito. tipo, pô, beleza, você termina um pouco antes. Você acaba saindo um pouco antes. No dia seguinte, beleza, você vai necessita você ficar um pouquinho a mais, você fica um pouco a mais. E você vai regulando assim, tá ligado? Obviamente, vai Sim. depender de qual trampo você tá e coisa assim.
mas em geral eu acho que acaba se tornando uma coisa um pouco assim. Isso é uma coisa muito legal de trabalhar remoto também, né? Porque você acaba tendo um conforto muito grande, assim, você ficar em casa e tal, você não tem muito rolê que você ficar tendo que ir todo dia ir para o trabalho, essa comutação de você sair de casa, pegar ônibus, carro, pegar trânsito. Cara, isso é chato, isso é foda. E isso é uma coisa que eu queria muito focar no Dev, assim, de poder trazer essa oportunidade para as pessoas, sabe? De poder E, saber isso. e, e a galera lá, por ser remote first, o povo entende que, tipo assim, Uhum. o cara tá em outro fuso horário. Ninguém fica naquele negócio de tipo, mano, eu preciso disso agora, é agora, eu preciso. Uhum. E, por exemplo, como eu cuido da parte da infra, a gente já pensa na arquitetura de um jeito para isso nunca acontecer. Nunca ser tipo, mano, caiu tudo aqui, eu preciso resolver agora. Não, a gente sempre pensa, cara, eu preciso pensar nisso aqui para ele ser regenerativo. Sei lá, deu Sim. pau, ele se conserta sozinho. Não Aham. quero ter desespero. Porque no meu emprego antigo lá do Kubernetes, esse era um negócio, sei lá, 3 da manhã tinha que resolver pepino. Cara, ninguém merece isso. Trabalho, nossa, dá um ruim. Pô, é foda, cara. É, tipo assim, até eu lembrei o que eu ia falar mais cedo, assim, tá? Que eu tinha me perdido. Mas, assim, o que eu ia falar seria basicamente o seguinte que você até comentou. Se você conduzir a entrevista, é, você acaba... O que eu acho importante quando você tiver numa entrevista de emprego, assim, tal, voltando até dando um callback para um pouco antes, se você estiver fazendo a entrevista de emprego, é, você saber entrevistar o entrevistador também. Assim, agora vamos no conceito. Entrevista, se chama entrevistas, né? Os dois se olhando. Então, tipo assim, eu acho que igualmente, assim como a empresa quer te conhecer melhor para te contratar, eu acho que é muito importante, cara, você contratar, tipo assim, você também saber quem você vai trabalhar, tá ligado? Então, tipo Sim. assim, isso é uma coisa que eu tomei como um padrão, assim, para mim, que é quando eu tô fazendo qualquer tipo de entrevista, uma coisa assim, eu tento entrevistar outra pessoa também. Eu tento entender quais são os problemas, quais são as dores a curto, médio e longo prazo. Isso é uma coisa que eu faço mesmo. Eu chego e falo assim, pô, é, ok, eu entendi qual é o produto de vocês, entendi a stack, entendi tudo. Beleza. Quais são os problemas que vocês têm hoje em dia? Quais são as dores que vocês têm hoje em dia? Como eu posso ajudar a solucionar isso? Porque aí eu, Perfeito. eu posso ajudar a guiar a entrevista. Não só guiar, mas, tipo assim, eu posso trazer literalmente coisas que eu posso, tipo, actionable, assim, né? Tipo, coisas que eu posso trazer direto para a entrevista da minha experiência passada, que eu posso, assim, me dar muito bem na entrevista por conta dessa virada de chave que geralmente eu acho que as pessoas não têm. E só para encerrar, assim, tipo, eu acho que você poder fazer essa atitude, cara, é muito importante, sabe? Agora pode falar aí. Outra coisa também é que a galera gosta lá muito de, por exemplo, você é um cara que está começando a carreira, mas você quer um lance em dólar. Tipo assim, você não é tão iniciante, mas você ainda está começando. Cara, isso ainda é possível porque tem empresas lá fora, porque lá é muito mais comum que aqui, que eles valorizam muito essa sua vontade. Uhum. Porque, por exemplo, às vezes você está fazendo uma entrevista, aí você viu que os caras, você leu lá na página deles, página técnica e tal, que eles usam a tecnologia X. Aí você tá na entrevista e fala, cara, eu nunca usei a tecnologia X, mas sempre quis aprender. E, pô, como você sempre quis aprender, você tem que embasar, né? Você fala, pô, eu já vi isso, 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 já testei tais coisas da tecnologia X. Eu queria saber como vocês usam a tecnologia X na sua empresa. Cara, quando você faz uma pergunta dessa, o entrevistador vê que você não tá jogando lero-lero pra cima dele, você tá realmente, tipo, pô, Sim. esse moleque aí tá afim, tá ligado? Eles dão uma valorizada legal nisso também. Porra, massa, cara. Foi um ponto você trazer isso mesmo. E assim, agora só voltando de novo para esse papo que a gente está com relação a realidade do trampo na gringa, assim, tal, que você tem no dia a dia. Você achou muito rolê quando você fez essa transição? Tipo assim, pô, vou trabalhar PJ ou pessoa física para fora? Como é que eu faço com questão de emissão de invoices? Como é que, pô, vou emitir um invoice ou emitir uma nota fiscal, tá ligado? Como é que é com relação a impostos? Porque, pô, se você for trabalhar com pessoa fixa, você vai pagar, acho que, pô, 27, 28 mil Sim. por cento. Se você for trabalhar É, com PJ, você tem margens menores. Mas aí, tipo assim, como que você fez isso tudo? então, lá na minha empresa, a gente, no Slack da empresa,
tem um canal chamado Canal Brasil, que é só brasileiro. Tem muito brasileiro lá na empresa. E por conta disso, eu mandei uma mensagem lá, tipo, e aí, galera, qual é o melhor jeito de fazer isso aqui? Aí a galera foi me orientando lá, mas a minha empresa especificamente, eles têm uma plataforma chamada Zorro, que você emite o invoice pela própria plataforma deles. Então fica muito facilitado. E Não, aí, quando a empresa te paga, você só precisa emitir uma nota fiscal aqui no Brasil e mandar o dinheiro para a conta PJ. Então foi bem simplificado. pô, legal, cara, legal. Isso é até uma coisa que um dos focos que eu quero fazer no processo de mentoria que vai ter dentro do Dev vai ser com relação a isso. Beleza, você já está trampando ou você já recebeu um aceite? Como que a gente estrutura isso para você? Isso é uma coisa que eu gostaria de poder ajudar também, se você quiser fazer parte do sistema de mentoria, assim e tal. A gente vai estar aí para isso, para poder te ajudar, tá ligado? Para garantir com que você não caia em malha fina depois, não passe estresse, tá ligado? É, assim, agora eu vou fazer uma pergunta muito, muito óbvia para você, cara, que é, porra, valeu a pena isso financeiramente? Pô, se eu for botar no jeito fácil da galera entender, mano, adiantou 10 anos na minha vida. Você fica pensando, tipo, sei lá, vamos pegar um exemplo do brasileiro clássico. Porra, quero comprar um imóvel, velho. Mano, pensa lá no teu emprego, tu ia ter que trabalhar 10 anos a mais pra você comprar seu imóvel. E agora é 10 anos a menos. Pô, 10 anos é muito, porra. Imagine isso. Pô, eu me considero no início da minha carreira. Então, pô, 10 anos é o tempo que esse salário tem para aumentar, ó, muito, muito. Não, exatamente, assim, e assim, só para a gente ir pros finalzinhos, assim, eu queria fazer umas perguntas, assim, que, assim, só para te dar um pega mesmo, ver se você consegue dar uma respondida rápida, assim. Qual foi o maior desafio que você superou até agora? Assim? Tipo, com relação a soft skills dentro do seu trabalho e com relação à sua hard skill mesmo, assim, o seu conhecimento técnico. Galera, essa skill, essa pergunta vai aparecer em muitas entrevistas. Então, tenho ela preparada. Cara, de soft skills foi, na maioria das vezes, foi problema com liderança. Que era problemas que precisavam ser resolvidos e a liderança não concordava. Por exemplo, aí você tem que ser muito algodão dos cristais, de tentar convencer os caras sem eles acharem ruim. Então você tem que ir aos poucos explicando. Negociação, né? Sim, você tem que sempre negociar muito bem com, principalmente com o cara que não é técnico, porque você não adianta falar, cara, eu vou melhorar a disponibilidade disso usando isso aqui, porque olha, o aplicativo está ficando muito indisponível X vezes ao mês. O cara vai falar, mano, o dinheiro tá entrando, caguei pra você. Você tem que falar na língua dele, você tem que falar, tipo, cara, eu acho que a gente tá deixando de ganhar dinheiro nisso aqui, porque olha só, caiu tantas vezes por mês. Eu acho que se a gente fizesse de tal forma, é mais interessante. Ia aumentar o custo X%, mas o lucro ia aumentar 4x. Então, vale a pena. Então, é- Só fazer um comentário pode em falar. cima disso rapidinho, tipo assim, não adianta você querer falar português com grego, tá ligado? Porra, se a Exato. pessoa é técnica, como você, por exemplo, você é uma pessoa técnica e você está conversando com uma pessoa de negócios, você tem que saber traduzir como a sua perspectiva técnica se traduz dentro do negócio, tá ligado? Para você Sim. poder negociar esse tipo de coisa. Mas, pai, pode continuar. Cara, não importa o quão bom engenheiro você é, se você não sabe se comunicar com as outras áreas. Tipo, Exato, senão o cara que ele sabe um quinto do que você sabe, mas ele sabe se comunicar, sempre vão escolher ele para ganhar mais. Então, exato, cara. acho que se fosse escolher uma soft skill para você masterizar, é comunicação, cara. Não importa muito as outras. Porque se você não sabe se comunicar, você não sabe se impor quando precisa, você não sabe recuar quando precisa. Comunicação tipo, tá ligado? Sim. Eu acho que Agora, é uma, acho que o mais importante a se ter, assim.
Sim. Por exemplo, um exemplo muito bom que eu esqueci de falar, voltando para a entrevista, é, na questão do inglês, tem muita gente que acha que, tipo, porra, para eu conseguir um emprego na gringa, eu preciso ser fluente, não posso ter um erro de gramática, porque o cara vai ver na hora lá, eu vou falar alguma coisa, e o cara vai falar, nossa, um dos mais burros, não, não vou contratar esse brasileiro, não. Cara, você não precisa. O que que o cara quer? Que você entenda ele e ele quer te entender. Pronto. Ah, Uhum. mas que, cara, B2. Se tu tem um B2 da vida, pronto, tá resolvido 90% das empresas. Tem 10% das empresas que vão falar, não, a gente quer que seu inglês seja perfeito, porque, por exemplo, vai ter vezes que você vai fazer reunião com o cliente. Empresa que faz reunião com o cliente, geralmente eles vão pedir que você tenha um inglês muito bom. Mas, pô, empresa que você vai lidar só com o seu time técnico, o cara não tá nem aí. O negócio é, você fala, entende, você entende o que eu tô falando, acabou. A mensagem entra, ela sai, é isso. Um intermediário, um B2 ali, você já se vira muito bem. Então, comunicação, galerinha. Agora, de hard skill, cara, que vai depender muito do que você quer, tá ligado? Eu vejo que a maioria dos iniciantes tem muita dificuldade disso, de saber o que quer. Por exemplo, o cara sabe mais ou menos que direção ele quer, mas ele não sabe muito bem a stack que ele quer focar. E, por exemplo, se eu fosse na questão do meu emprego atual, né? Vamos lá, pro o emprego que eu uso agora, na minha stack de AWS e infraestrutura como código. Se a maior dificuldade, assim, o maior desafio foi realmente começar a pensar nas coisas como infraestrutura como código. Porque eu era muito acostumado a só criar as coisas direto. Sim. Seja usando CLI, seja usando interface, mas eu sempre criava direto. Quando veio essa questão da infraestrutura como código, mudou totalmente o jeito que eu tinha que pensar. Que eu tinha que pensar em módulos, eu tinha que pensar em versionar isso, eu tinha que pensar em usar as melhores aproximações, por exemplo, tinha que pensar em dry para fazer um código que fosse idempotente, que eu pudesse usar várias vezes. Então, isso para mim foi o meu maior desafio técnico, com certeza foi esse, de virar essa chave na minha cabeça, de parar de criar as coisas na mão e começar a criar como código. E se não for no mundo de AWS, redes pega muito, cara. Rede sempre foi uma questão que os entrevistadores eles perguntam muito. Por exemplo, sei lá, você vai fazer uma entrevista de júnior, cara, já pensa assim que o cara vai te perguntar, mano, qual que é a diferença de um load balancer camada 4 para camada 7? Então, redes eles sempre vão pegar porque eles sabem que a galera não gosta de estudar redes, eles sabem que é um conteúdo maçante. Então, eles dão uma filtrada boa por aí. Pô, cara, isso foi um bom insight que você trouxe, assim. Tipo assim, qual dica de ouro, assim, que você daria para uma pessoa que tá assim, pô, não diria que a pessoa tá como um júnior, tá ligado? Ela já tá, assim, pleno, sênior, assim, sei lá, talvez até tech lead, tá ligado? Mas ela tá agora, tipo assim, pô, agora essa chave que virou pra você, tipo, ano passado, é uma chave que virou, tipo assim, pra pessoa agora, tá ligado? Qual dica de ouro que você daria pra essa pessoa, assim, tá ligado? Pra esse momento agora? E, cara, por exemplo, na questão, tipo, de começar a ligar pro quê? Tipo assim, a minha ideia seria basicamente assim, pô, a pessoa teve, pensou, pô, eu posso trampar aqui, pegar um negócio em dólar, assim, tal, e isso ia poder agilizar muito a minha vida, tá ligado? O que que você daria, tipo assim, pô, como uma dica para essa pessoa chegar e falar assim, ó, eu acho que se você der uma olhada nisso aqui, isso pode te dar uma ajuda muito grande para você começar a trampar em dólar agora. Show, 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 show. Estuda desacoplamento de serviços. Cara, isso não importa se você trabalha com Kubernetes, não importa se você trabalha com ECS, não importa, tipo, não importa a sua stack, no geral, se você é dev ou se você é DevOps. Você tem que saber desacoplar seus serviços. Por exemplo, meu app ele é service-based, então ele usa front-end, back-end, talvez um BFF. Uhum. É, Mas, cara, aí chega, sei lá, do nada seu back-end tá ficando tipo um monstro, assim, já tá virando praticamente um monolito. Você tem que aprender a desacoplar seus serviços. No mundo cloud, por exemplo, você ia começar a dividir isso em função lambda, você podia começar a dividir isso em outros serviços DCS,
No mundo do Kubernetes, você ia começar a fazer vários microserviços e integrar eles em vários pods diferentes, mas não importa qual é a sua área, se você é dev, se você é DevOps, desacoplamento de serviços, isso é um negócio que você precisa, não importa se é cloud ou não, porque isso também acontece no mundo on-premise, e é um negócio que os caras pegam bastante em entrevista, porque isso sempre vai vir acompanhado de outra história que o entrevistador adora, fila, mensageria, porque você vai precisar dos dois para fazer o desacoplamento. E eles sempre vão perguntar essas três coisas. Então, não importa a sua stack, não importa se você é dev, cara de infra, DevOps, desacoplamento de serviços, sempre vai estar lá. Pô, cara, massa, velho. Isso foi uma parada que acho que realmente pode ajudar muita gente com quem tá começando, assim. Eu acho que, assim, o principal que eu gostaria de trazer dos pontos da conversa de hoje, assim, você já conseguiu trazer para mim, assim. Você tem alguma coisa, assim, que você gostaria de adicionar na nossa conversa, assim, tal, antes da gente ir pros encerramentos, assim? Cara, eu acho que é um negócio do brasileiro mesmo, rolê cultural, a galera tem medo de se arriscar. Então, acho que essa mensagem que eu ia deixar, a galera se arrisca mais, tá ligado? Não tem medo de chegar na entrevista e passar vergonha, tá ligado? É impossível você passar nas suas, sei lá, você vai fazer 50 entrevistas, cara, você vai falhar nas primeiras 50, 100, 200, porque você tem que passar vergonha nas primeiras para você entender como que o gringo pensa. Não existe essa de passar na entrevista sem saber como o cara pensa, velho. Você tem que jogar o jogo da entrevista. E enquanto você não perder várias vezes, você vai estar muito fora da caixinha. Você pode ter feito 1000 entrevistas aqui no Brasil, não tem nenhuma que vai ser igual. Não, exatamente. Você tem que grindar. Tipo assim, pô, tudo na vida você senta, você vai estudar, você vai fazer coisa e tal. E, pô, quanto você já estudou para você ficar uma pessoa foda em programação, tá ligado? Então, pô, você vai ter que fazer a mesma coisa agora para entrevista, tá ligado? Sim. E você precisa de um sim. Você vai tomar 50 não para receber um sim, tá ligado? E é, E eu acho e que é isso muito tudo é chato, é muito chato, é frustrante, é desgastante. Vai ter hora que você fala, cara, não aguento mais fazer entrevista. Mas toda vez você vai esquecer disso. Porque você vai ver lá no final do mês o dólar caindo, sorriso aqui, ó. Pô, foi boa, foi boa. E assim, pô, se você. Eu acho que é importante você não desistir, tá ligado? Porque, pô, é um esforço. Pô, é o que eu falei mais cedo. Eu estudei quase 3 fucking anos, tá ligado? Pra conseguir pegar uma parada assim. Porque eu tive que aprender o processo de como fazer uma entrevista. Eu não sabia me vender, tá ligado? Sim. Então, isso é uma coisa que você tá aprendendo com o tempo. Então, não desiste, pô, tá ligado? Vai E, e- fazendo. e pode falar, não era falta de conhecimento técnico. Muita gente sempre acha, não, é porque eu não sei o suficiente ainda, não sei. Cara, a maioria dos empregos vai dar oportunidade para você aprender lá. O cara só quer alguém que ele saiba que ele pode contar. Aham. Claro, com certeza, você precisa de um conhecimento técnico X para conseguir. Mas Aham. você não precisa ser o próximo Linus Torvalds, tá ligado? Você Sim. pode ser um cara normal, não precisa ser Jesus da programação. Exato, cara. E assim, eu acho que só para encerrar assim, não deixa bater a síndrome de impostor, tá ligado? Porra, você vai tomar não pra caralho, vai ser assim mesmo e tal. E, pô, vai chegar no ponto. Eu fui assim, pô, eu cheguei, velho, tomei tanto não que eu cheguei no ponto que eu fiquei, caralho, velho, não é possível, mano. Como Sim. merda que eu sou, tá ligado? Porque, porra, eu tô fazendo isso aqui com 2 anos já, 2 anos e meio, não consegui ainda, caceta, que merda. Mas assim, veio logo depois, tá ligado? Sim, Tipo, é sempre assim. Quando eu consegui esse emprego, eu tinha recebido um não, e aí eu falei, cara, eu acho que tá na hora de mudar a estratégia. Eu tinha começado já a fazer toda a papelada para me mudar para Portugal, que eu ia falar, não, vou me inserir no mercado de trabalho lá, que aí eu começo a conseguir oportunidades melhores. Aí, quando já estava, sei lá, o processo já estava 90% feito para eu ir para lá, eu consegui o meu trabalho atual. porra, massa, velho. Massa, pô. E assim, se você, para você que estiver vendo isso, eu vou dar meu máximo dentro do Devil, assim, para trazer realmente coisas que você vai poder realmente usar para você poder construir um currículo foda, conseguir construir um LinkedIn foda e tudo que você precisar
para você conseguir fazer uma entrevista e você conseguir treinando e se preparar para poder passar e ganhar em bola, tá ligado? A minha meta vai ser isso. E a minha meta é, assim, botar isso de graça para vocês poderem todos usar, sabe? E porque eu acho que esse tipo de conhecimento é um conhecimento muito valioso, velho, e que pode ajudar muita gente. Então, estamos aqui. Qualquer coisa, se você quiser um contato mais próximo, eu tenho o sistema de mentoria que você pode entrar em contato e tal. E, pô, velho, tamo junto, tá ligado? Vamos fazer todo mundo ganhar do BR em dólar, tá ligado? Os devs, assim, tal, eu acho que dá pra gente realmente ter um alcance muito maior para fora do que a gente tem hoje em dia. Pô, o brasileiro, cara, é um povo muito dedicado, é um povo muito foda, tá ligado? E isso, assim, é Sim. realmente visão minha. Eu acho que a gente consegue dominar muito mais espaços hoje em dia dentro do setor tech do que a gente tem hoje em dia, assim. A gente pode projetar isso para daqui a 10, 15, 20 anos, ter muito mais gente alcançando coisa lá fora do que a gente tem hoje em dia. E isso é a minha missão, assim, dentro do Dev, tá ligado? A última dica aí pra galera, não peguem apego a stack. Amor não paga a conta. Ah, eu tenho um amigo meu que o bicho ele é o cara apaixonado no Laravel. Cara, você não pode ser apaixonado no framework esperando conseguir emprego. Você tem que ver o que tem o mercado oferece e o que você pode oferecer em troca. Não seja um apaixonado de framework. Eu posso falar que, por exemplo, eu pessoalmente eu não sou muito fã de cloud, principalmente por causa do meu começo de carreira, que para mim faz muito mais sentido como as coisas funcionam no data center, porque eu aprendi assim. Só que eu falei, cara, o mercado não é isso que ele quer. Então, procurem sempre aprender o que o mercado quer, não o que você está afim. Sim, isso é uma coisa muito importante. Stack é ferramenta. É, Exato. Stack é ferramenta. Você vai ter que se adaptar conforme for necessário. A gente é engenheiro, a gente pode ser DevOps, pode ser o que for. O nosso trabalho é organizar, tipo assim, soluções, tá ligado? A gente tem Sim, que resolver um problema a partir do conhecimento técnico que a gente tem e traduzir em soluções. Não importa a stack, não importa a tecnologia. A gente tem que fazer soluções. perfeito. Não podia encerrar melhor. Cara, eu queria agradecer demais, cara, Emanuel. Muito obrigado por ter colado aqui, cara. Primeiro Devil aí, a entrevista do Devil assim, que a gente fez. Você trouxe, assim, acho que um aprofundamento muito interessante sobre muitos pontos. Muito legal ouvir também sobre a sua carreira, assim, tá? Porque eu não tinha ouvido 100% ainda. Pô, velho, eu espero que isso aqui consiga ajudar as pessoas, assim, sabe? Que possam ouvir isso e usar você como uma fonte de inspiração, sabe? E Show. obrigado de novo, cara. E boa sorte aí pra galera que for fazer entrevista, hein? Vai precisar. Cara, se você quiser falar aqui agora, tipo assim, seu LinkedIn, GitHub e tal, onde as pessoas possam te encontrar, contato comercial, qualquer coisa assim, e depois me passa tudo certinho, que eu vou colocar dentro do Devly também, para as pessoas poderem entrar em contato comercial com você, beleza? Show, show. Eu passo por link, eu falo aqui. Acho que você pode falar e depois eu coloco os links. Pode falar. Show. GitHub, Emanuel-Ribeiro. E LinkedIn, eu acho que também tá Emanuel-Ribeiro. Vai Pô, ficar mano. disponibilizado aí pra galera dar um check. Não, beleza, eu vou colocar lá então. E muito obrigado, velho. Muito obrigado por terem visto até o fim aqui, porque eu acho que vai ser um conhecimento de ouro para vocês, tá ligado? E eu vou me esforçar ao máximo para que vocês consigam também alcançar o que o Emanuel conseguiu e o que eu acabei conseguindo também, tá ligado? Muito obrigado a todo mundo, muito obrigado, Emanuel, e valeu, até mais, velho. Deixa eu encerrar a gravação.